7 dias que mudaram a história. A verdadeira história da Semana Santa. O que você realmente sabe sobre a Semana Santa? Uma tradição anual cheia de símbolos, rituais e celebrações. Mas poucos conhecem verdadeiramente os eventos dramáticos que aconteceram naqueles 7 dias que mudaram para sempre o curso da humanidade. Bem-vindos a 7 dias que mudaram a história. Uma jornada imersiva pelos eventos da Semana Santa como você nunca viu antes. Não é apenas uma história religiosa. É uma narrativa de poder, traição, coragem e sacrifício que continua a ecoar em nossas vidas 2000 anos depois. O que aconteceria se pudéssemos voltar no tempo e testemunhar esses eventos em primeira mão? Quem eram realmente as pessoas envolvidas? Quais segredos e mistérios ainda permanecem ocultos nas entrelinhas dos textos antigos? E qual é a mensagem que essa história ainda tem para nos revelar hoje? Prepare-se para descobrir a verdade por trás da semana mais importante da história da humanidade. Uma história que não apenas moldou religiões, mas que revela verdades surpreendentes sobre poder, esperança e o que significa ser humano. Para entender verdadeiramente a Semana Santa, precisamos primeiro mergulhar na Jerusalém do século I. Uma cidade fervilhante sob ocupação romana, onde as tensões políticas e religiosas estavam prestes a atingir o ponto de ebulição. O Templo de Jerusalém, não apenas um edifício religioso, mas o centro da identidade judaica. Os romanos permitiam que os judeus praticassem sua religião, mas o controle real estava nas mãos do governador Pôncio Pilatos e do fantoche local, o rei Herodes. Durante a Páscoa, a população de Jerusalém triplicava com peregrinos de todas as partes. Os romanos reforçavam sua presença militar, temendo revoltas. Foi neste cenário explosivo que um pregador da Galileia chamado Jesus entrou na cidade. Mas antes de chegarmos a essa entrada triunfal, há um mistério que poucos conhecem. 3 anos antes, este mesmo homem havia sido tentado no deserto por 40 dias. O que realmente aconteceu naqueles dias de provação que prepararam Jesus para sua missão final? Domingo de Ramos, a entrada triunfal domingo. O primeiro dia daquela semana fatídica. Um homem montado em um jumento entra em Jerusalém. Parece um detalhe sem importância, mas esta escolha era, na verdade, um poderoso símbolo político que todos na época entenderiam imediatamente. As antigas profecias judaicas falavam de um rei que entraria em Jerusalém exatamente desta maneira. Ao escolher um jumento, e não um cavalo de guerra, Jesus estava deliberadamente evocando essas profecias, anunciando-se como o esperado Messias. Para as autoridades romanas, isto era profundamente alarmante. Qualquer reivindicação de realeza não autorizada por Roma era considerada traição, um crime punível com a morte mais dolorosa, a crucificação. As evidências arqueológicas e documentais sugerem que esta entrada não foi espontânea, mas cuidadosamente planejada. Jesus estava deliberadamente acendendo o pavio de uma bomba política. O que poucos sabem é que neste mesmo dia, do outro lado da cidade, Pilatos também fazia sua própria entrada triunfal com todo o poderio militar romano. 2 homens, 2 procissões, 2 visões de mundo completamente diferentes em rota de colisão. Segunda e terça-feira, confronto no templo. O dia seguinte. O Templo de Jerusalém, coração da religião judaica, havia se tornado um centro comercial lucrativo sob controle da elite sacerdotal. O que aconteceu a seguir chocou a todos. Com uma fúria controlada, Jesus derribou as mesas dos cambistas e expulsou os vendedores. Este não foi um simples acesso de raiva, mas um ato calculado de desobediência civil, desafiando diretamente a autoridade dos sacerdotes, e por extensão, de Roma. Para a elite religiosa, isto foi a gota d'água. Jesus não apenas ameaçava sua autoridade espiritual, mas também seu lucrativo monopólio sobre o comércio do templo. Um homem tinha que morrer para que o sistema pudesse sobreviver. Nas horas e dias seguintes, Jesus continuou ensinando abertamente no templo, em uma espécie de ocupação pacífica. Suas parábolas e ensinamentos não eram meras lições espirituais, mas críticas diretas à ordem estabelecida. Uma análise cuidadosa dos textos mostra que Jesus estava deliberadamente provocando as autoridades. Ele sabia exatamente o que estava fazendo e aonde isso o levaria. O que se passava pela mente de Jesus naqueles momentos? Ele sabia o que estava por vir? As evidências sugerem que sim,
e que cada movimento seu durante aquela semana foi deliberado, caminhando conscientemente para um destino que ele mesmo havia escolhido. Quarta-feira, o dia do complô, o dia menos mencionado nos relatos da Semana Santa. Enquanto Jesus se retirava para Betânia para descansar, seus inimigos tramavam na escuridão. O Sinédrio, o Supremo Conselho Judaico, reuniu-se extraordinariamente. A questão era simples: como se livrar de Jesus sem provocar uma revolta popular? Eles precisavam de um plano, e precisavam de um informante. 30 moedas de prata. O preço da traição. Um dos seguidores mais próximos de Jesus, Judas Iscariotes, concordou em entregar seu mestre. Mas o que realmente motivou Judas? Por séculos, Judas foi retratado como o vilão supremo. Mas alguns estudiosos modernos sugerem uma história mais complexa. Seria Judas um zelota revolucionário, desiludido com a abordagem não violenta de Jesus? Ou talvez ele acreditasse estar ajudando a cumprir um plano divino? Alguns textos gnósticos descobertos no século XX sugerem que Judas pode ter agido sob instruções do próprio Jesus, como parte de um plano maior. O controverso Evangelho de Judas, descoberto apenas em 1970, apresenta uma versão radicalmente diferente dos eventos. E se tudo o que pensávamos saber sobre a traição estivesse errado? Quinta-feira. A última ceia, quinta-feira à noite. Jesus reúne seus discípulos mais próximos para uma refeição que se tornaria o ritual mais replicado da história da humanidade. Mas o que realmente aconteceu naquela sala? Este é o meu corpo. Com estas palavras simples, Jesus estabeleceu um novo simbolismo que transcenderia culturas e épocas. Mas para os discípulos, ainda imersos na tradição judaica, estas palavras tinham um significado muito específico. A última ceia foi, na verdade, uma refeição de Páscoa judaica, o Seder. Jesus estava deliberadamente reinterpretando símbolos antigos, criando uma nova narrativa a partir de uma tradição milenar. Antes da refeição, Jesus realizou um ato chocante que virou de cabeça para baixo a hierarquia social. Ele, o mestre, lavou os pés de seus seguidores, um trabalho normalmente reservado ao escravo mais baixo da casa. Imaginem o impacto desta inversão de papéis em uma sociedade rigidamente hierárquica. Jesus não estava apenas ensinando humildade, estava provocando uma revolução social completa. Mais tarde naquela noite, no jardim do Getsêmani, aconteceu algo raramente discutido. Os relatos falam de Jesus em profunda angústia, suando gotas como sangue. Este momento de dúvida humaniza profundamente a narrativa e levanta questões fascinantes sobre a natureza da fé e do sacrifício. Sexta-feira, julgamento e crucificação, o beijo da traição. Soldados na escuridão. Um julgamento noturno e legal. Os eventos da Sexta-feira Santa desenrolaram-se com uma velocidade impressionante, violando diversos procedimentos legais da época. Jesus foi submetido a não menos que 6 julgamentos separados em menos de 12 horas. 3 religiosos perante autoridades judaicas e 3 civis perante autoridades romanas. A pressa revelava o medo das autoridades de uma reação popular. O momento crucial. Pilatos, o governador romano, encontra-se numa encruzilhada política. Os textos sugerem que ele não encontrou culpa em Jesus, mas cedeu à pressão para manter a estabilidade política. Descobertas recentes confirmam que Pilatos era conhecido por sua brutalidade. Sua aparente relutância em condenar Jesus contradiz o que sabemos sobre seu caráter histórico, levantando questões sobre as motivações por trás dos relatos. A crucificação, projetada pelos romanos não apenas para matar, mas para humilhar e servir de exemplo. Novas pesquisas médicas revelam detalhes impressionantes sobre o sofrimento físico envolvido nesta forma de execução. Os textos falam de escuridão cobrindo a terra e de um terremoto no momento da morte de Jesus. Registros históricos não cristãos da época mencionam fenômenos similares, e geólogos confirmam evidências de atividade sísmica na região por volta deste período. Ao contrário da crença popular, os romanos geralmente não permitiam o sepultamento digno de criminosos crucificados. O fato de Jesus ter recebido um túmulo próprio é outro detalhe intrigante que sugere a influência de seguidores poderosos nos bastidores. Sábado e domingo. Silêncio e ressurreição, o dia esquecido da narrativa da Semana Santa. Um dia de silêncio e espera. Para os seguidores de Jesus,
um dia de desespero absoluto. Seus sonhos e esperanças estavam enterrados junto com seu mestre. O que se passava nas mentes daqueles primeiros seguidores naquele dia de luto? Textos antigos sugerem que eles temiam ser os próximos a serem executados, escondendo-se das autoridades. Domingo de Páscoa. Mulheres, que nos textos antigos são sempre as primeiras testemunhas, descobrem o túmulo vazio. Um detalhe frequentemente ignorado, mas profundamente significativo em uma sociedade onde o testemunho feminino não tinha valor legal. O evento central do cristianismo, a ressurreição, permanece o mais controverso. Para os crentes, a prova definitiva da divindade de Jesus. Para os céticos, um mito desenvolvido posteriormente. O que sabemos com certeza, historicamente, é que algo extraordinário aconteceu naquela manhã de domingo. Seja qual for a interpretação, o fato é que um pequeno grupo de seguidores amedrontados se transformou em um movimento que mudaria o curso da história mundial. 7 dias que mudaram a história. Uma narrativa que continua a fascinar, inspirar e provocar debate 2 milênios depois. A história da Semana Santa transcende a religião. É uma história profundamente humana sobre poder, sacrifício, traição e esperança. Independentemente de suas crenças pessoais, os eventos daquela semana em Jerusalém continuam a ecoar em nossa cultura, arte, política e compreensão do que significa ser humano. A verdadeira mensagem da Semana Santa talvez não esteja apenas no que aconteceu há 2000 anos, mas no que continua a acontecer quando confrontamos as questões eternas que esta história desperta. O que estamos dispostos a sacrificar por nossas convicções? Como reagimos diante da injustiça? E o que significa, afinal, ressurgir das cinzas da derrota para uma nova vida? Estas são as perguntas que continuam a dar poder à história mais influente já contada. A história de 7 dias que mudaram para sempre o curso da humanidade. Agora quero desafiar vocês a me contarem de qual lugar vocês são para ver até onde esse vídeo está alcançando a fé de cada um. E não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar mais história motivacionais religiosa. Obrigada e até o próximo vídeo. Vamos agora fazer uma oração pela Semana Santa. Oração do renascimento e da esperança, Senhor do tempo e da eternidade. Aqui estamos diante do mistério maior da nossa fé. Nestes dias sagrados, onde o céu tocou a terra e a história foi dividida para sempre, venha despertar em nós uma nova visão. Que possamos, como as testemunhas daquela semana em Jerusalém, sentir o peso do momento presente. Que como eles, possamos ter coragem para seguir quando o caminho parece impossível. Nas nossas próprias cruzes diárias, nas pedras que bloqueiam nossos sonhos, nas traições que ainda nos ferem, nas dúvidas que nos assombram nas horas escuras, manifeste sua presença transformadora. Que a mesma força que rasgou o véu do templo rasgue as barreiras entre nossos corações. Que o mesmo poder que removeu a pedra do sepulcro remova os obstáculos em nossas vidas. Que não sejamos apenas espectadores desta história, mas participantes ativos do milagre contínuo da ressurreição. Que cada um de nós, ao compartilhar esta oração, torne-se portador da luz que não pode ser apagada. Abençoe quem nos assiste, quem compartilha esta mensagem, e aqueles que mais precisam ouvir estas palavras hoje. Faça de nós mensageiros do amanhecer depois da noite mais escura. Pelo sacrifício que transformou o mundo e continua a transformar nossas vidas, hoje, aqui e agora. Amém. Compartilhe esta oração nos comentários ou com alguém que precise de esperança hoje. Juntos, somos mais fortes.